Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com o exercício 2 dos exercícios resolvidos, agora na página 7. Em alguns circos existe um espetáculo conhecido como Globo da Morte. Dentro do globo, um motociclista move-se em um plano vertical. Suponha que a massa da moto, juntamente com o motociclista, seja m igual a 300 kg, que o raio do globo seja r igual a 4,9 metros e que a aceleração da gravidade tenha módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a menor velocidade com que a moto pode passar pelo ponto mais alto sem perder o contato com o globo. Nesse caso, então, pessoal, quando eu observo a moto lá no ponto mais alto, eu tenho em tese duas forças. Eu tenho a força peso, que é o peso na moto, e a força normal, que é o contato da roda com o topo ali. Mas a força normal é para baixo, a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Se a superfície está em cima, a força sobre o corpo é para baixo, tá? Então, a soma dessas duas forças vai me dar a resultante centrípeta. Bom, só que o que vai acontecer? Eu vou considerar a força normal como zero, como nula. Por quê? Porque eu quero descobrir a velocidade mínima para que ele não perca contato. Então, se eu pensar, bom, ele perdeu o contato. Que velocidade ele estava quando ele perdeu o contato? Ah, x. Então, qualquer valor maior que x vai ser uma velocidade suficiente para que ele não perca o contato. A força normal não vai mais ser nula e ele consegue completar a volta. Tá? Então, eu vou achar a velocidade na qual ele não consegue completar a volta. Aliás, é a velocidade mais baixa, a primeira que ele já cai. Qualquer valor mais baixo que isso, ele também cai. Agora, qualquer valor mais alto que isso, não igual, maior que isso, ele consegue. Então, eu vou achar essa velocidade. Se eu cancelei a normal, então sobra a resultante centrípeta igual ao peso. Substituo aqui, mv² sobre r na resultante centrípeta, e peso igual a mg. A massa vai embora, olha lá, não depende da massa da moto. E eu fico com v ao quadrado sobre r igual a g. Então, v ao quadrado é igual a g vezes r. Então, vou substituir aqui. V ao quadrado é igual a 10 vezes o raio, que é 4,9. Muito conveniente, porque vai dar 49, que tem raiz exata, né? Então, v vai ser igual a raiz de 49. Opa, 49. Então, v igual a 7 metros por segundo. Ou seja, qualquer valor maior que, então, a velocidade tem que ser maior que, não maior igual, hein? Maior que 7 metros por segundo. 7,1 dá? Dá. 7,000000001 dá. Dá. Ele quase vai cair, mas ele não cai. Ok? Então, a velocidade mínima não é 7, tá? Como diz na apostila. 7 é a bolinha aberta da matemática, tá? É a partir de um número maior do que 7. Beleza? Vamos para o próximo, que é o 3. Um automóvel de massa m igual a 1.000 kg percorre um trecho de estrada como mostra a figura, com velocidade escalar constante de 72 km por hora, que eu vou ter que passar para metros por segundo já, lembrem-se. O trecho x a y é um arco de circunferência de raio 80 metros. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força normal exercida pela estrada sobre o automóvel no ponto A. Bom, então é uma situação meio que contrária do Globo da Morte, tá? É o inverso. Então ele está aqui embaixo, ele está sob a ação da força peso, sob a ação da força normal, e vai surgir uma resultante centrípeta. A resultante é para o centro da curva, como o arco de curva é para cima, então a resultante centrípeta é para cá. Quem está vencendo, ou seja, quem vai fazer o carro subir, seguir a curva, é a força normal. A força peso está atrapalhando. Então, a resultante centrípeta vai ser a que está ganhando, que é a normal, menos o peso. Beleza? Ele quer que você calcule o módulo da força normal. Então, eu vou inverter essa conta aqui. Tá? Eu vou fazer normal é igual a resultante centrípeta mais o peso. Estou com a impressão que eu não consigo... vou ter que apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Como que eu vou fazer? Vamos
voltar aqui no primeiro e apagar. Senão eu não vou conseguir. Então vamos lá. Então, continuando. Então, a força normal é a centrípeta. Me perdi lá, desculpa. Força normal é a resultante centrípeta mais o peso. Beleza. Então, força normal é a resultante centrípeta mais a força-peso. A resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Mais a força-peso, que é m vezes g. Certo? Isso também vou ter que apagar. Então, mv ao quadrado sobre r, quanto que dá? Ele me deu a massa, que é 1.000 kg. Então, 1.000 vezes a velocidade, 72 km por hora, eu vou passar para metros por segundo, que dá 20 metros por segundo, mv ao quadrado, sobre o raio, que é 80 metros. Mais o peso, que vai ser a massa de 1.000, vezes a gravidade, que é 10. Isso, que vai dar 10.000, tá certo. Então, ó, esse zero eu já posso cortar com esse zero aqui. Ok. Aqui também vou ter que apagar. Vamos voltar aqui. Então vai ficar 100 vezes 20 ao quadrado, que dá 400, dividido por 8, mais a força-peso, que é 10.000. Então, aqui, 400 dividido por 8. 5 vezes 8 é 40, certo? Então, aqui vai dar 50. Então, fica 100 vezes 50 mais 10.000. Ok? 10.000. 100 vezes 50 vai dar 5.000, né? 3 zeros, então vai dar... Vamos apagar aqui também. Vai dar 5.000. Opa! 5.000 mais 10.000, que dá 15.000 newton. Ou seja, a força normal, que é a força que as pessoas vão, digamos assim, que o carro vai sentir, né, é 5.000 newton maior do que o peso. Ela é 50% maior do que o peso. É como se o peso aparente do carro aumentasse. É isso que é a força normal, ok? O exercício 4 é muito parecido com o exercício 5, com o exercício 3, tá? Então, eu vou dar uma, digamos assim, vou dar uma resumida nele aqui, para não ter que fazer tudo de novo, porque a ideia é basicamente a mesma, tá? Como ele já está resolvido aí, se tiver dúvida, vocês falam comigo. Um automóvel de massa m igual a 1.000 kg, lá, praticamente a mesma coisa, percorre um trecho de estrada conforme mostra a figura, com velocidade escalar constante de 54 km por hora. Só mudou a velocidade. Um trecho ZBY, arco de circunferência de raio igual a 100 metros. Também mudou um pouco o raio, mas o exercício é basicamente o mesmo. Ele só vai inverter a situação agora. Sabendo que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força normal exercida pela estrada sobre o automóvel no ponto B. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um arco que agora é ao contrário. O carro está aqui. Eu tenho novamente, logicamente, o peso para baixo e a força normal para cima. Só que agora, como o arco é para baixo, o centro da circunferência é para baixo, então a resultante centrípeta é para baixo. Então vai ser o peso menos a normal, é o peso que está ganhando aí. Então, se o peso está ganhando, a resultante centrípeta é o peso menos a normal. Ok? Então agora eu passo a normal para esse lado positiva e a resultante centrípeta para cá negativa. Ou seja, a resultante centrípeta vai subtrair do peso. Antes ela estava somando, agora vai subtrair, ou seja,
o peso aparente será menor do que o peso real, tá? Então vai ficar normal, normal igual ao peso menos a resultante centrípeta, tá? Eu vou pular umas etapas aqui, depois vocês substituem, seguem aí as continhas. Então o que eu tenho? O peso é o mesmo, 10.000, né? 10.000, porque é a mesma massa do outro carro. Menos a resultante centrípeta, que vai mudar um pouco, porque mudou a velocidade e o raio. No caso vai dar 2.250 em vez de dar 5.000. Então vai ser 10.000 menos 10.000 menos 2.250. Então a força normal vai dar 7.750 newton, que é menor do que o peso real. Quando você está subindo, quando você está prestes a rampar, né, a voar numa rampa, você tem a sensação que seu peso é menor, ok? Agora, finalmente, a gente vai para o exercício 5, que é um exercício relativamente complicado, tá? E ele depende de você considerar uma coisa que ele não deixa claro. Vou ler para vocês aqui. Um automóvel em uma pista percorre uma curva de raio R igual a 100 metros, com velocidade escalar igual a 20 metros por segundo, em um local onde a aceleração da gravidade possui módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. De acordo com a figura a seguir, determine a tangente do ângulo de sobrelevação, tangente de θ, da pista, sem atritos, para que o carro possa descrever a curva sem derrapar. Tá? Então, olha o que acontece. Eu tenho uma curva inclinada, tá? Não é uma curva natural, uma curva horizontal, a curva é inclinada. Só que uma curva inclinada ela pode ser de dois jeitos. Ela pode ser inclinada, eu espero que o desenho fique claro. Ela pode ser uma curva assim, ó. De modo que o carro comece, aqui é chão, certo? Opa. Aqui é chão. Nossa, isso ficou horrível. Aqui é chão. E aqui, ó, aqui está elevado. Eu vou fazer um pontilhado. Aqui ele está elevado. Aqui ele não está elevado. Aqui está longe do chão. Aqui tem uma altura H, tá? Então ele começa no chão, sobe e depois desce. Essa é uma curva que pode acontecer, tá? Porém, essa curva, ela tem como é que eu vou dizer? Ela tem um efeito diferente sobre a decomposição de forças que eu vou fazer no carro, porque aí essa curva, ela tem um raio, né? Um raio que também faz um ângulo aqui com o chão, tá? Então o raio estaria inclinado em relação ao chão. Não sei se dá para visualizar bem, não é uma coisa muito simples, tá? Se vocês tiverem dúvida, a gente tenta tirar numa live. Agora, o exercício não deixa claro que o que ele quer é essa curva aqui, ó. Uma curva, eu espero me fazer claro nesse desenho. Uma curva que não começa no chão, sobe e termina no chão. Ela é inclinada, mas o carro, apesar de estar inclinado, ele começa a curva na mesma altura, está no meio lá da curva na mesma altura e termina na mesma altura. Essa curva não tem um raio inclinado, tá? Essa curva não tem um raio inclinado. Tudo aqui, ó, tá na mesma altura, tá? É isso que ele quer. E é por isso que eu me confundi, porque eu estava imaginando outra coisa, né? Então, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu falei assim, tá esquisito isso que o livro fez, eu achei que estava errado. Mas daí eu pensei, puxa, mas pode ser outra curva. Só que como ele não deixa claro, qualquer opção poderia ser a correta, né? Da maneira como ele mostra aqui, poderia ser qualquer uma dessas duas curvas, porque ele mostra só um corte. Bom, mas vamos fazer do jeito que ele quer que faça. Então eu tenho, isso é o carro, tá? Tenho o carro aqui.
eu tenho esse ângulo θ. E aí, como que ele faz a decomposição dessas forças? Eu tenho a força peso e tenho a força normal. Como ele quer uma força centrípeta para esse segundo tipo de curva aqui, essa força centrípeta ela vai ser perpendicular ao peso, tá? Que está aqui, ó. Vai fazer 90 graus. Não sei se dá para ver direito. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo aumentar o desenho, mas tudo bem. Ok, então ele quer uma força centrípeta para cá. Eu estava achando que ele queria uma força centrípeta para cá, ó. Se fosse aquela primeira curva que eu desenhei, seria essa daqui, mas não é. Então, como ele quer essa força centrípeta aqui... Opa, perdi uma reta aqui. Como ele quer essa força centrípeta aqui, tem que fazer do jeito que ele mostrou. Então, como que eu decomponho essas forças? Essa força centrípeta vai ser parte da força normal, tá? Então, eu vou decompor a força normal em normal cosseno θ, como ele coloca aí, e normal vezes seno de θ. E sobra o peso para cá, para baixo. A normal seno de θ, ó, ela está apontando exatamente na mesma direção da resultante centrípeta. Então, ela é a própria resultante centrípeta, tá? Então, aí o que ele quer? Ele quer a tangente de θ, né? Então, a tangente de um ângulo, quando eu estabeleço um triângulo, né? Ele é calculado como o seno sobre o cosseno, né? Ou o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, qual é o triângulo que eu vou considerar aqui? Se eu tenho esse ângulo θ, o cateto oposto, no meu caso, é a força peso. E o meu cateto adjacente, aqui o triângulo está exagerado, tá? Mas o meu cateto adjacente, ele é a própria resultante centrípeta, tá? Então, como é o cateto... Deixa eu ver como é que... Deixa eu só ver se eu não estou me confundindo aqui. Não, Não, desculpa, é ao contrário. Desculpa, gente. Desculpa, porque eu fiz o ângulo que tem que ser... É o mesmo ângulo θ, só que a determinação aqui é um pouco diferente, tá? Eu coloco aqui... Deixa eu me lembrar aqui. Ah, tá. Na verdade, ele parte do contrário. Ele faz assim. Eu vou fazer uma proporção entre a força centrípeta e a força peso. O que que isso vai me dar? Bom, a força centrípeta, eu já sei que ela está associada ao seno de θ. E eu sei que se o carro não está subindo e nem descendo, a força normal cosseno θ e a força peso, elas se cancelam, ou seja, elas são iguais. Então, o que que ele faz? É um exercício bem... Ele é complicadinho porque ele precisa que você tenha algumas sacadas. Como que eu chego na tangente? Se tangente é seno de θ sobre cosseno de θ, então eu preciso chegar nisso aqui. E aí eu chego na tangente do ângulo θ, certo? Bom, eu tenho algumas coisas que me dão seno e cosseno. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a normal vezes seno de θ e dividir pela normal vezes cosseno de θ. Porque se eu chegar nisso, ó, isso aqui me dá a tangente, certo? Bom, então vamos lá. Só que a normal seno de θ, a normal seno de θ é a própria resultante centrípeta, né? É a resultante centrípeta. E a normal cosseno de θ é o próprio peso. Então, isso é igual a normal seno de θ sobre normal
cosseno de θ. Mas só que se eu tenho normal em cima e embaixo, eu posso cortar. Então fica resultante centrípeta sobre o peso é igual, cortei a normal, então ficou seno de θ sobre cosseno de θ. Sobre quem é seno de θ sobre cosseno de θ? É a tangente do ângulo θ. Aí eu vou substituir a fórmula da resultante centrípeta e a formulinha do peso. Então, a tangente de θ é igual a resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, dividido por m vezes g. O m pode ir embora, que é o mesmo. Aí vai ficar o v ao quadrado, ele já disse, é 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dividido pelo raio, que é 100 metros. E aí o g... desculpa, só uma... Ah, não. Perdão. 20 metros por segundo ao quadrado. Perdão. Eu olhei a gravidade. 20 ao quadrado dividido pelo raio, que é 100. Né? Aí dividido pela gravidade, que é 10. Então vai ficar tangente de θ igual 20 ao quadrado dá 400, dividido por 100, dividido por 10. Bom, 400 por 100 dá 4, né? Então fica 4 dividido por 10. E aí finalmente eu chego no resultado. A tangente de θ igual a 0,4. Ó, professor, mas que ângulo é esse? Né? Não sei, eu precisaria de uma tabela para saber qual o ângulo cuja tangente é 0,4, tá? Mas, como é um ângulo muito pequenininho, é provável que em radianos ele seja aproximadamente 0,4 radianos, né? Meio, 0,4 radianos mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Mas, bom, eu posso estar me confundindo, mas tudo bem. Eu precisaria de uma tabela para descobrir esse ângulo. Ele só pediu a tangente, então a gente morre o cálculo da tangente. Ok? Então esses são os exercícios resolvidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira na nossa próxima live, beleza? Não é fácil, fiquem tranquilos, realmente esse exercício 5 principalmente é bem complicadinho, ok? Um abraço para vocês, até mais.